Todo passo é um milagre, vem comigo caminhar. Cada história é uma luz que começa a brilhar. Jornada da Fé, estou um passo mais perto de Deus. Vamos juntos aprender com amor e com coragem. A Jornada da Fé. Vamos viver na fé. Você acredita em milagres? Já ouviu falar de um bebê que foi salvo por um rio e que depois enfrentou um império inteiro só com um cajado e a fé? Hoje você vai conhecer a jornada de Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho. Mas não pense que essa é só uma história antiga. Ela vai mexer com seu coração, com seus olhos e talvez até com sua fé. Se você acredita que a fé pode mover montanhas ou mares, então já deixa o like e se inscreve agora, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Tudo começou em silêncio, numa noite escura, quando um pequeno cesto flutuava pelas águas calmas do rio Nilo. Dentro dele, um bebê. Mas não era um bebê qualquer, era Moisés. E o que ele carregava nos braços não era só um cobertor. Era o futuro de um povo inteiro. Isso porque o Egito vivia tempos sombrios. O faraó, temendo que os hebreus crescessem e se revoltassem, mandou matar todos os bebês meninos. Crueldade pura. Mas a mãe de Moisés teve uma ideia corajosa. Com lágrimas nos olhos, escondeu o filho por meses, até que não dava mais. Então, entregou o menino às águas e a Deus, e foi ali, no balanço do rio, que começou o plano mais inesperado do céu. A filha do próprio faraó encontrou o cesto, se encantou com o bebê e decidiu criá-lo como um príncipe egípcio. Moisés cresceu com roupas de ouro, mas olhos cheios de perguntas. Ele via o sofrimento dos hebreus, seu povo verdadeiro, escravizados, apanhando, chorando. E um dia não aguentou. Viu um egípcio batendo num hebreu e se revoltou. Na briga, o egípcio morreu. Moisés teve que fugir para salvar a própria vida. Foi para o deserto, escondeu-se, sumiu. Anos depois, agora um simples pastor, Moisés estava diante de uma sarça pegando fogo que não se consumia. E quando se aproximou, ouviu a voz mais poderosa que já ressoou na terra. Moisés, Moisés, era Deus. E ali, naquele chão sagrado, Deus disse: vá até o faraó, diga a ele que deixe meu povo ir. Uau! O bebê do cesto agora carregava uma missão do céu. E aí, tá curioso para saber como um homem só, com um cajado e fé, encarou o maior império da terra? Segura firme, porque tá só começando. Com o cajado na mão e o coração batendo forte, Moisés voltou ao Egito. Mas ele não estava sozinho. Arão, seu irmão, foi com ele. Eles não iam como guerreiros, mas como mensageiros. A missão? Convencer o faraó mais teimoso da história a libertar os hebreus. Fácil? Nem um pouco. O faraó olhou para eles e disse com desprezo: quem é esse Deus que vocês servem? Eu não conheço e não deixarei o povo ir. Então Deus começou a mostrar que não se brinca com ele. Moisés jogou o cajado no chão e ele virou uma serpente viva. Os magos do faraó tentaram imitar, mas a serpente de Moisés devorou todas as outras. Sinal número 1, o céu está e falando, mas o faraó endureceu o coração. E aí começaram os milagres assustadores, ou como chamamos, as 10 pragas. Primeiro, o rio Nilo virou sangue. Imagina abrir a torneira e sair sangue, eca. Depois vieram rãs pulando pelas camas, piolhos por todo lado, enxames de moscas gigantes, a morte dos animais, feridas dolorosas. E até chuva de pedras. Tudo isso e nada. O faraó continuava firme, feito pedra. Mas Deus tinha uma última carta. Na 10ª praga, um anjo passou por todo o Egito. E nas casas que não tinham o sangue do cordeiro nas portas, o primogênito morreu, até o filho do faraó. O grito naquela noite foi de partir o coração. E enfim, o poderoso rei cedeu. Vão, saiam do meu país. Você acha que agora tudo se resolveu? Que nada. A aventura de verdade
ainda está por vir. Sabe aquele momento que o coração dispara? Está chegando. O povo hebreu saiu correndo. Era uma multidão de famílias, idosos, crianças, todos livres depois de séculos de escravidão. Mas no coração deles ainda havia medo. Afinal, para onde ir? E será que o faraó realmente os deixaria em paz? Não. O faraó, consumido pelo orgulho, se arrependeu e gritou aos soldados: "Preparem os carros, vamos buscá-los de volta." E lá foram eles, com cavalos, lanças, rodas de guerra cortando o deserto. Moisés e o povo, por outro lado, só tinham fé. E um Deus que prometeu não os abandonar. Eles chegaram diante do Mar Vermelho. Água à frente, exército atrás. Não havia para onde correr. As pessoas começaram a gritar: "Moisés, por que você nos trouxe até aqui para morrer? Era melhor ter ficado no Egito." Moisés, em silêncio, olhou para o céu. E então, Deus falou: "Levanta o cajado, estende a mão sobre o mar." E Moisés obedeceu. De repente, o impossível aconteceu. O mar se dividiu. Sim, as águas se abriram em duas paredes gigantes. Um corredor seco surgiu no meio do oceano. O povo ficou boquiaberto. Era um milagre diante dos seus olhos, um tapete seco no meio do mar. Deus estava guiando cada passo, como um pai que abre caminho para os filhos em meio ao perigo. Moisés gritou: "Vamos, sigam pelo caminho do Senhor." E, um a um, os hebreus entraram naquele corredor mágico. O som das águas ao redor era como uma sinfonia divina. As crianças olhavam maravilhadas, os anciãos choravam de emoção. A liberdade era real e o impossível tinha acontecido. Já pensou caminhar no fundo do mar com água empilhada dos dois lados? Parece filme, mas foi real. E a parte mais emocionante vem agora. O povo caminhava rápido entre as muralhas de água. Era como atravessar um sonho, um vale feito de milagres e fé. Mas atrás, os egípcios não desistiram. Quando viram o povo hebreu entrando no mar, avançaram com tudo. As carruagens rugiam, os soldados gritavam. Era a perseguição final. E agora, todos estavam dentro do mesmo mar. Mas Deus estava vigilante. De madrugada, a coluna de fogo que iluminava os hebreus brilhou ainda mais forte. Os egípcios começaram a gritar. As rodas das carruagens travaram, cavaleiros caíram. Um caos tomou conta do exército do faraó. Deus estava lutando e seus inimigos não conseguiam avançar. Você está sentindo? Essa história não é só sobre o passado, é sobre o poder que ainda hoje nos protege quando tudo parece perdido. Fica comigo, porque o final é mais poderoso do que você imagina. Então, quando o último hebreu pisou em terra firme do outro lado, Deus disse a Moisés: "Agora, estenda o cajado sobre o mar novamente." E assim ele fez. Com um gesto firme, Moisés apontou para o céu. E as águas, como exércitos obedientes, voltaram ao seu lugar. O mar se fechou. Com força, as carruagens foram engolidas. Os soldados desapareceram nas ondas. O som do exército se calou. O povo hebreu olhou para trás e viu que estavam verdadeiramente livres. Aquela manhã nasceu diferente. O sol brilhou com uma luz nova. Pela primeira vez em séculos, o povo de Deus era livre. E foi ali, à beira do mar, que começou uma nova história. Às margens do mar, o silêncio foi quebrado por uma canção. Uma melodia que nascia do coração de um povo salvo. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a dançar. As mulheres a seguiram e logo toda a multidão cantava. O Senhor triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Era um canto de vitória, de gratidão, uma festa nascida da fé. Moisés também cantou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Cada verso ecoava como um trovão de liberdade.
lembrando a todos que a mão de Deus é mais forte que qualquer inimigo. O povo, antes escravo, agora marchava como filhos livres rumo à terra prometida. Se você já duvidou que milagres acontecem, essa história é uma resposta. E o mais incrível, Deus ainda faz caminhos onde ninguém vê saída. Com o mar atrás deles e o deserto à frente, os hebreus seguiram. Não sabiam tudo o que encontrariam pelo caminho, mas sabiam de uma coisa: Deus caminhava com eles. E isso era suficiente. A jornada seria longa, cheia de desafios. Mas naquele dia, eles aprenderam algo eterno. Quando Deus promete libertar, nada pode impedi-lo, nem o faraó, nem o medo, nem o mar. Talvez você esteja se sentindo preso, cercado por problemas de um lado e pelo medo do outro. Talvez pareça que não tem saída. Mas lembra o que Deus fez por Moisés? Ele abriu o mar. Ele criou o caminho onde só havia água. Ele fez o impossível acontecer e continua fazendo até hoje. Essa história não é só sobre o passado, é sobre o presente, é sobre você. Deus ainda escuta, ainda age, ainda luta pelos que confiam nele. E às vezes, tudo o que ele espera é que você dê o primeiro passo, mesmo que o mar ainda esteja fechado. Então, guarde isso no seu coração. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos. Basta acreditar. Gostou dessa história? Então compartilhe com seus amigos. Tem muitas outras histórias como essa em nosso canal. Clique em curtir, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio. E lembre-se, cada história é um passo mais perto de Deus.